Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, que é o caminho que a luz percorre dentro do nosso olho para criar o que a gente chama de visão. Isso. Com base no material detalhado que a gente recebeu, nosso objetivo é desvendar a mecânica por trás de um dos nossos sentidos mais complexos, sabe? Explorando cada peça dessa máquina biológica incrível. Ok, vamos desvendar isso. É uma ótima maneira de colocar. A precisão do sistema visual é quase como de um relógio suíço, né? Uhum. Cada componente, desde a primeira superfície que a luz toca até a última célula nervosa que dispara, tem um papel que é fundamental e insubstituível. Certo. O que é fascinante aqui é como a física da luz e a biologia celular se encontram de uma forma tão elegante. Perfeito. Então vamos seguir essa jornada passo a passo. A luz reflete em um objeto, entra no olho. A primeira estrutura que ela encontra é a córnea. Ela é só uma janela transparente ou já começa o trabalho pesado ali mesmo? Já começa com um trabalho pesado. A córnea é, na verdade, a nossa lente principal. Ah, é? Sim, por causa da curvatura dela e da diferença de refração entre o ar e o tecido, ela é responsável por tipo uns 2/3 de todo o poder de foco do olho. Pensa nela como a lente objetiva de um telescópio, sabe? Ela que faz a maior parte do trabalho. Nossa, isso é interessante. Eu sempre associei o foco principalmente com a lente de dentro, o cristalino. Que faz o ajuste fino. Entendi. Então, depois de passar pela córnea, a luz atravessa o humor aquoso. O material diz que é um fluido. Se é só uma etapa transparente, por que ele existe? Porque a córnea não tem sangue como o resto do corpo. Essa é uma pergunta excelente. E ela revela um dos compromissos, assim, geniais do design biológico. Uhum. A córnea precisa ser perfeitamente transparente. Se ela tivesse vasos sanguíneos, eles iam funcionar como fios na frente de uma lente de câmera, sabe? Ia atrapalhar tudo. Exato. E obstruir, distorcer a imagem. Então, a solução da evolução foi nutrir a córnea com esse fluido, o humor aquoso, que é tipo um plasma sanguíneo superfiltrado, que fornece oxigênio e nutrientes sem atrapalhar a luz. Que sacada! É uma solução para um problema de design. Uhum. Como alimentar uma janela. Faz todo sentido. Pois é. Depois do humor aquoso, a luz chega na íris e passa pela pupila. A íris a gente conhece como a parte colorida, né? Mas a função dela é mais mecânica, como o diafragma de uma câmera, certo? Precisamente. A íris é um músculo que ajusta o tamanho da pupila, aquela abertura no centro. Certo. E num ambiente com muita luz, ela contrai a pupila, para proteger a retina e também para aumentar a profundidade de foco. No escuro, ela dilata ao máximo para captar cada fóton de luz disponível. É um controle de exposição automático. E então, finalmente, a gente chega na lente, ou cristalino. Se a córnea faz o foco grosso, qual é o papel exato do cristalino? O cristalino é o responsável pelo ajuste fino, ele é flexível e ele está conectado a uns músculos bem pequenos que alteram a curvatura dele. Ah, Quando a gente olha para algo de perto, os músculos contraem, a lente fica mais redonda, aumentando o poder de foco. Quando olhamos para longe, os músculos relaxam e a lente se achata. É o nosso sistema de autofoco. e essa flexibilidade é justamente o que a gente perde com a idade, né? É daí que vem a vista cansada, a presbiopia. Exatamente essa a causa. Com o tempo, o cristalino vai enrijecendo e perde essa capacidade de se curvar para focar de perto. Entendi. É por isso que as pessoas começam a ter que afastar as coisas para conseguir ler. Depois da lente, a luz atravessa o humor vítreo, que é aquela gelatina que preenche o globo ocular, até atingir o seu destino. E todo esse percurso tem um alvo único e minúsculo. Um alvo de altíssima precisão. Um ponto na retina chamado fóvea central. A fóvea é o nosso centro de visão de ultra alta definição. Ultra alta definição, gostei. É. Ela é responsável por menos de 1% do nosso campo visual, mas consome quase 50% do nosso córtex visual no cérebro. Caramba! Todo o sistema óptico que a gente acabou de descrever trabalha em harmonia para que a imagem chegue perfeitamente focada ali. E é aqui que fica realmente interessante. Quando a luz atinge a retina,
Essa jornada óptica termina e começa uma jornada neural. Como essa energia luminosa se transforma em algo que o cérebro pode de fato entender como uma imagem. Essa transformação acontece numa linha de montagem celular que é extremamente organizada. E aqui tem um detalhe que surpreende muita gente. A estrutura da retina parece... Invertida. Como assim? A luz precisa primeiro atravessar várias camadas de neurônios transparentes antes de chegar nas células que de fato detectam essa luz. Espera um pouco. Isso parece muito contraintuitivo. É como colocar a fiação e os circuitos na frente do sensor de uma câmera. Por que esse design? Não seria mais eficiente se os fotorreceptores estivessem na frente? Seria. Seria se não fosse por um detalhe crucial. Os fotorreceptores, as células que captam a luz, têm o metabolismo mais alto de todo o corpo. Elas consomem uma quantidade absurda de energia. Nossa! E precisam de manutenção constante. Por isso, elas estão encostadas diretamente na sua camada de suporte, o epitélio pigmentar, que fica colado na coroide, uma camada riquíssima em vasos sanguíneos. Essa posição garante o suprimento vital. Colocar eles na frente significaria isolar eles dessa fonte de vida. Que sacada! Então é outro compromisso de design. A eficiência óptica foi um pouco sacrificada em nome da sobrevivência, da manutenção metabólica das células mais importantes. Exatamente. E falando nesse epitélio pigmentar, qual a função dele? Ele tem duas funções vitais. A primeira, como eu falei, é nutrir os fotorreceptores. A segunda é funcionar como uma camada preta fosca. Ah, tipo o interior de uma câmera? Perfeito. Ele é cheio de melanina e a função dele é absorver qualquer fóton de luz que não seja capturado. Sem ele, a luz ia ficar ricocheteando dentro do olho, criando um brilho que embaçaria a nossa visão completamente. Genial! Então a luz atravessa os neurônios, é absorvida pelo epitélio pigmentar e o que é capturado ativa as estrelas do show. Os fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Eles disparam um sinal para onde ele vai. Agora o sinal faz o caminho de volta. Ele é passado para a primeira camada de neurônios, as células bipolares. Bipolares? Elas agem como intermediárias, coletando e começando a agrupar a informação de vários fotorreceptores. Elas já estão processando a imagem, então, não é só um relé. Já estão processando, elas começam a definir bordas e contrastes, por exemplo. Uau! Depois, as células bipolares passam o sinal para a camada final de células na retina, as células ganglionares. Certo. E estas fazem um processamento ainda mais complexo, detectando movimento, padrões específicos, e são os axônios, as fibras longas dessas células ganglionares que se juntam todos num único feixe. E esse feixe é um nervo óptico. Exato. O nervo óptico é o grande cabo de dados que sai pela parte de trás do olho, levando toda essa informação visual já pré-processada em forma de impulsos elétricos para o cérebro. Uma linha de montagem impressionante. Mas vamos focar nos protagonistas que você mencionou, os cones e os bastonetes. O material de origem dá bastante ênfase a eles. Eles formam uma dupla com funções bem distintas, né? Sim, são dois sistemas de visão completamente diferentes que coexistem no mesmo olho. Uma divisão de trabalho muito clara, otimizada para condições opostas. Vamos começar pelos cones. Onde eles atuam e qual a especialidade deles? Os cones são os nossos especialistas de alta performance para a visão diurna. Eles estão massivamente concentrados na fóvea central, aquele ponto de altíssima definição. Fora do centro, a densidade deles cai vertiginosamente. Eles precisam de muita luz para funcionar, mas em troca nos dão duas coisas. A visão de cores, As cores! com 3 tipos sensíveis a ondas de luz vermelha, verde e azul, e a altíssima acuidade visual, a capacidade de enxergar detalhes finos. Ler um livro, reconhecer um rosto. Tudo isso é trabalho dos cones. E a fonte menciona que a perda excessiva de cones é uma das causas de cegueira legal. A pessoa basicamente perde a visão de alta definição. Exatamente. A visão fica embaçada, sem cores, dificultando tarefas básicas. Agora, onde os cones falham, que é na penumbra, os bastonetes assumem. Então os bastonetes são o time da noite. São o time da noite.
Eles começam a aparecer onde os cones rareiam e dominam totalmente a periferia da retina. Eles são extraordinariamente sensíveis, capazes de detectar um único fóton de luz em certas condições. Caramba! É graças a eles que a gente consegue se orientar num quarto escuro, depois que os nossos olhos se adaptam. E qual é o preço dessa sensibilidade toda? O preço é que eles não enxergam cores. Eles dão uma visão acromática, em tons de cinza. Ah, tá. E eles têm baixa acuidade visual. São ótimos para detectar movimento na periferia, mas não para ler. É por isso que, à noite, no seu quarto, você pode ver a forma da cadeira, mas não consegue dizer se a camisa jogada nela é azul ou vermelha. Porque os cones estão desligados. Isso. E só os bastonetes que vêm em preto e branco estão trabalhando. E, logicamente, a perda de bastonetes leva à cegueira noturna. O pessoal enxerga bem durante o dia, mas fica praticamente cega no escuro. Uau! É uma especialização incrível. É um sistema duplo fascinante. Cones para cor e detalhes, bastonetes para o escuro. É uma quantidade enorme de detalhes para absorver. A localização exata, a função, as doenças associadas. Imagina o desafio para quem estuda isso a fundo para uma prova, por exemplo. Com certeza. A memorização e a compreensão dessas vias são fundamentais na área da saúde. E ter as ferramentas certas para organizar e testar esse conhecimento faz toda a diferença. Totalmente. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcomb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exatamente. Ferramentas assim são cruciais para transformar informação em conhecimento consolidado. E voltando à retina, essa estrutura tão complexa também é muito delicada. Sim, toda essa estrutura parece perfeitamente organizada, mas também frágil. O que acontece quando ela se rompe? O material que a gente tem fala sobre o descolamento de retina. O que é isso exatamente? É um evento mecânico e uma emergência médica gravíssima. Imagina a retina neural, a camada dos fotorreceptores e neurônios como um papel de parede bem delicado. Ok. O descolamento é quando esse papel de parede se solta da parede, que seria o epitélio pigmentar. Ocorre uma separação física entre essas duas camadas que deveriam estar grudadas. E por que essa separação é tão destrutiva para a visão? Porque ela corta a linha de suprimento vital dos fotorreceptores. Como a gente discutiu, os vasos sanguíneos estão na coroide, atrás do epitélio pigmentar. Os nutrientes e o oxigênio chegam aos fotorreceptores por difusão. Quando a retina descola, cria-se um espaço. Essa ponte de difusão é quebrada. Aí os fotorreceptores, com aquele metabolismo altíssimo deles, ficam sem combustível e começam a morrer em questão de horas. Nossa, é uma corrida contra o tempo. O material menciona um sintoma visual muito particular associado a isso. É a sensação de chuva de pimenta ou moscas volantes que aparecem de repente. O que está acontecendo ali? Isso levanta uma questão importante. O que são esses pontos? Não é uma alucinação. A pessoa está literalmente vendo o próprio sangue. Como assim? O processo que leva ao descolamento muitas vezes envolve um rasgo na retina, que pode romper pequenos vasos sanguíneos. As hemácias, os glóbulos vermelhos, escapam para o humor vítreo. E ficam flutuando dentro do olho. Exato. E ao flutuarem, elas projetam pequenas sombras na parte da retina que ainda está funcional. Caramba! A pessoa está de fato vendo a sombra de suas próprias células sanguíneas. É um sinal de alarme dramático de que a integridade do olho foi comprometida. Que explicação! É ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustador. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente recapitular a jornada, vemos um sistema de uma complexidade de tirar o fôlego. Começamos com um sistema óptico que direciona a luz com uma precisão nanométrica. Depois, uma linha de montagem celular que transforma a luz em eletricidade, já fazendo um pré-processamento sofisticado da imagem. E dentro disso, 2 sistemas de visão paralelos, um para o dia e outro para a noite. E por fim, a gente viu a fragilidade dessa arquitetura. É verdade. Se conectarmos isso ao quadro geral, a complexidade do olho é um exemplo perfeito de como a biologia otimiza estruturas para funções super especializadas.
Temos um sistema para visão de altíssima definição que nos permite ler e, ao mesmo tempo, um sistema de altíssima sensibilidade que nos permite caminhar num quarto escuro. São duas soluções de engenharia brilhantes no mesmo espaço minúsculo. Exato. E a nossa análise mostrou como os axônios das células ganglionares se unem para formar o nervo óptico, levando toda a informação para o cérebro. O que nos deixa com uma reflexão, né? Se toda a riqueza do nosso mundo visual, cores, formas, profundidade é codificada e enviada através desse único cabo em forma de sinais elétricos, como o cérebro consegue reconstruir a realidade de forma tão vívida e perfeita a partir desses pulsos, onde de fato a percepção realmente